Rúbrica Página Aberta. Reflexões Sociológicas. Valdemar Ferreira Ribeiro. Autor deste artigo, Marco Antônio de Carvalho. Arranjos do texto, Valdemar Ribeiro. Poder e autoridade em discussão. É sempre muito importante haver uma análise acadêmica sobre poder e autoridade e sua importância. É curioso descobrir que o fenômeno da autoridade permanece um tabu entre muitos humanos neste século XXI, exatamente como ocorre há muito tempo. Fala-se aqui de autoridade, é bom notar, e não de autoritarismo, que depende da existência da primeira. Podem-se descobrir em qualquer banca de jornal, estante de livraria ou biblioteca análises de todo o género sobre a necessidade de se conhecer melhor aquela mulher ou aquele homem, ou as organizações com pretensões ao poder político ou religioso. É também muito fácil encontrar manchetes em todos os meios de comunicação ou nos veículos de cultura, enfatizando que se precisa substituir uma determinada autoridade por outra, ou manter uma terceira a qualquer custo. Assim, escrevem-se livros e discursos, concedem-se entrevistas, gravam-se músicas e hinos, fazem-se filmes e anúncios na tentativa de se apoiar uma autoridade ou derrubar uma outra. Em contrapartida, nada se ouve sobre a necessidade ou não da existência dessa autoridade, seja ela qual for, de onde vier e que matriz tiver. Não aceitamos, de forma alguma, fulano como autoridade, mas, em compensação, somos capazes de tudo fazer para colocar Cicrano no poder. O máximo que se discute, portanto, é a qualidade da autoridade, se boa ou má, justa ou injusta, se representa ou não a maioria. O ponto final é a discussão sobre essa qualidade e, ainda assim, quando isso é permitido, o que nem sempre ocorre. Só se chega ao ponto de propor uma substituição para aquele que está no trono. As pessoas adoram uma muleta, por mais que seja desnecessária. Quem quer reinar sobre os humanos procura rebaixá-los, abolir pela intriga sua resistência e seus direitos, até tê-los impotentes diante de si e utilizá-los, embora não lhes diga quão pouco esses humanos representam para ele, e chamá-los-á de rebanho. Este trecho não faz parte dos escritos de qualquer revolucionário ou anarquista radical. É um texto de Elias Canetti, vencedor do Prémio Nobel de Literatura, em sua obra Massa e Poder. Ora, basta prestar atenção no comportamento dos políticos para não falar de instituições em geral, principalmente nas proximidades das eleições,
para concordar com Canetti. É nesses momentos que se pode ver claramente que cada eleitor é tratado como uma criança órfã e indefesa. E, por sua vez, o eleitor acredita, ou finge acreditar, como dizia o poeta maior da língua portuguesa, Fernando Pessoa, que só tem uma saída para escapar desses terríveis perigos: apoiar fulano, confiar nele, transformá-los na futura grande autoridade, aquela que guiará todos os seus seguidores, de preferência apenas estes, ao final do túnel escuro, sem maiores ferimentos. Mas sabemos que tudo muda depois que a eleição passa, e isso não é regra apenas no Brasil, Portugal e outros países. É claro que existem nuances, mas em toda a parte o fenómeno é o mesmo. Após chegar ao trono, a autoridade tudo faz para se manter longe dos seus simpatizantes, aqueles mesmo que o escolheram, provavelmente para não empestar sua casa. Passado o tempo das campanhas e das eleições, dos sorrisos e promessas, todo e qualquer indivíduo que solicitou apoio começa quase imediatamente a se afastar daqueles que tanto bajulou, principiando a mostrar quão pouco importam aqueles que nele acreditaram, já que agora não servem para mais nada e é a hora de descartar-se furtivamente deles. A crítica de Canetti é dura e sem razão. É que a tendência sempre é de acreditar que não se pode generalizar. Isso é radical demais. Nem todos os líderes, partidos e políticos são iguais. Qualquer ser humano que se supõe livre e sem medo de pensar, sabe que a autoridade azul não é superior nem melhor do que a autoridade vermelha ou branca. São todas autoridades e, como tal, são cerceadoras, censoras, dogmáticas, legislam e exigem obediência. Não se pode dizer que sobreviver sob as botas de um ditador é o mesmo que viver sobre a letra das leis dos democratas. Seria absurdo afirmar que nesse ponto é a mesma coisa. Obviamente, existe uma diferença, mais ou menos aquela que há entre um dia nublado, o qual, mais tarde, se transforma em chuvoso. Ou seja, em ambos os climas, nublado ou chuvoso, existe o mesmo componente, as nuvens. E tanto na democracia quanto na ditadura há um componente básico chamado autoridade. Por isso, um pode transformar-se na outra, mas nenhuma nem outra podem ser confundidas com o exercício da liberdade. A questão aqui seria saber se é possível a coexistência de liberdade e autoridade. Escreve Michel Lobreau em sua obra A Favor ou Contra a Autoridade. Sempre se teve tendência a considerar a autoridade como um facto, do mesmo modo que o céu, a terra, as árvores e as montanhas. A ideia de que esse facto poderia ser reduzido a algum mecanismo
mais fundamental ou ser contestado só ocorreu a muito poucas pessoas, mesmo em nossa época. Mas, completa o autor Michel Lobreau, isso não explica o facto de a autoridade ser central na vida social. Central é dizer pouco. É um fenômeno maciço. Envolve-nos por todos os lados. Está tão presente em cada um de nós quanto o ar que respiramos. E é cada vez mais difícil respirar. A autoridade, todas, pequenas e grandes, da divindade ao inspetor de quarteirão, ao Ministério da Fazenda, ao síndico do edifício, do professor ao juiz de futebol, toma conta de cada um dos nossos gestos. Mas como será que a autoridade se mantém no poder, por mais que haja o tão decantado e ilusório rodízio no trono? Ora, através da entrega de medalhas de todo o género a todos os que a apoiam. Desde crianças aprendemos a amar e respeitar todas as instituições que representam essa autoridade e somos ensinados a pensar que nosso único e grandioso papel é lutar pelo aperfeiçoamento dessas organizações. Assim, nossa cultura é baseada nessa equação simplíssima. Faça o que eu digo e, em troca, colocarei em seu peito uma medalha, que pode ser de ouro, prata ou bronze. Tudo depende de você. Se quanto é comportado, patriota, fiel, cumpridor de seus deveres, trabalhador, ordeiro, etc. As medalhas, por sua vez, podem ser traduzidas em status, salário, conquistas sexuais ou diplomas, prémios, lideranças. É, então, afagando o ego de cada um que a autoridade e o poder se mantêm permanentes. Do nosso lado, reconhecemos estar presos e escravizados a uma liderança sempre indigna, mas, em geral, não pretendemos fugir dessa realidade. Somos corrompidos através do nosso ego, também porque somos corrompíveis. A autoridade e poder são uma grande avenida de duas mãos. Seus representantes não vivem sem nós, humanos comuns, e nós dependemos deles para nossos sonhos e ilusões egomaníacas. Max Nordau, em sua obra As Mentiras Convencionais da Nossa Civilização, analisa essa interdependência entre a autoridade e o chamado homem comum, lembrando que, no processo eleitoral, os cidadãos votam segundo as inspirações de sua vaidade ou do seu interesse. Lançam na urna o nome que estão enfastiados de ouvir falar. Não conhecem o indivíduo, nada sabem do seu caráter, de sua aptidão, das suas afeições. Elegem-no porque o seu nome lhes é familiar. Se tivessem de emprestar-lhe por algumas horas uma charleira velha, informar-se-iam dele certamente melhor. No entanto, confiam-lhe os maiores interesses do Estado, por consequência, seus próprios interesses também, sem saberem coisa alguma a seu respeito, senão que é recomendado por uma comissão
cujos membros são tão desconhecidos ao eleitor quanto o próprio candidato. O resultado é o caos em que vivemos, treinados desde a infância para acreditar que toda autoridade é necessária. Passamos a vida atrás das medalhas que ela oferece em troca de nossa servidão e, em momento algum, chegamos perto do que deve ser um homem livre. Como fugir a esse círculo vicioso, essa escravidão tão atraente e charmosa? Provavelmente através da recusa das medalhas, dos apelos ao ego. Não se pretende aqui entregar uma resposta de bandeja, pronta e acabada. Há que refletir. Mas é exatamente nos momentos de reflexão, após eleições e decisões unilaterais da autoridade, que conseguimos ver com clareza o quanto nós mesmos somos responsáveis pelos gestos desses homens e mulheres que pretendem guiar cada um dos nossos passos. Qualquer crítico do poder sabe que falta a esta autoridade um mínimo de humor, do sadio e imprescindível humor. É exatamente pela falta de humor que os grandes críticos da autoridade e dos poderosos usaram deste expediente para melhor retratar o que pensam sobre este omnipresente fenômeno.